Gente, tô com um efeito aqui meio estranho. Ai, eu tenho que rir desses efeitos aqui. Pronto, agora sim. Mais naturalzinha. Ai, ai. Tem que rir dos efeitos aqui. Pronto, não tá funcionando aqui, gente, meu. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Ai, agora ficou mais clarinho, né? Pronto, ó meu cabelo. Meu, por favor. Muito boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Aqui é a Fernanda Bade. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas na continuação do livro que comecei já na segunda-feira, mas hoje a gente vai entrar no terceiro capítulo do livro e todo capítulo, todo parágrafo, ele puxa a gente de uma forma que é surreal, né, da nossa realidade, principalmente quando ele fala da questão do que a gente fica pensando, né, que a gente não consegue estar, né, quando a gente consegue estar, a gente consegue desfocar naquilo que a gente criou, né, um outro eu, ou enfim, os nossos sintomas, principalmente no corpo, né, desde uma irritação, enfim, todo o processo até chegando uma depressão, fazendo com que tomem conta do nosso ser. Aí a gente vai ver que é muito psicológico, né? Por quê? Porque a gente fica mais na expectativa do que vai acontecer, né? O que aconteceu, principalmente se você sentiu uma dor, então vai acontecer aquilo lá de novo, ou então fica projetando o futuro com uma angústia, né? Começa com uma angústia. Então isso é psicológico, é uma demência, muitas vezes a gente nem observa. A gente só observa quando é um sintomas, né? Quando vira uma bomba, porque nós mesmos somos uma bomba atômica dentro da gente, olha só. E o livro, ele fala exatamente disso, dessa bomba atômica, né? Então ele começa com esse livro de uma forma do nosso próprio sofrimento, né? Ele tem que primeiro mexer aonde, né, começa todos os nossos caos, gerando, né, possíveis sintomas no nosso corpo através das emoções. E é inconscientemente e tudo muitas vezes é psicológico, gente. É uma inconsciência, porém presente, que a gente acha que é natural, normal. Daí a gente só vai buscar ajuda quando às vezes é tarde demais, né? E também tem a questão que isso fica tão natural na gente, a gente gosta muitas vezes de ter aquele sofrimentozinho, cada um tem uma causa, né, onde vai encontrar, igual a gente fala assim que, nossa, é normal daquela pessoa estar nervosa, na verdade não, ela está o quê? Sendo contaminada pela própria mente, ela tá com problema, compreende? Ansiedade, irritação, fobia, enfim, etc. Cada um entra num conceito onde você acredita que aquilo faz parte de você e principalmente quando a gente fica sempre em alerta, né? Se a gente passou por daí entra todas as partes, gente, que a gente vai mexendo, né? As partes de que você sofreram realmente violências, tanto no psicológico quanto no corpo também. Só que daí que você começa a ver que hoje você não tá mais vivendo isso, mas fica ainda onde a mente, né, tomou conta do teu ser, da sua identidade, e ela fica projetando o quê? Como se virasse a tua mente pro inconsciente, tua visão pro passado, lá atrás, dentro de você, né? Tá tudo dentro de você, até os problemas, né, gente? Então por isso desajuda, por isso que a gente abre aqui também para ajudar as pessoas a se libertar um pouco desse caos, né? E parece que cada vez mais a gente vai buscando o quê? Mais esse tipo de sofrimento, né? Mais esse tipo, porque a gente, esses sintomas faz o quê? Tá tão acostumado que ele vai querer fazer o quê? Que você busca mais disso, né? Então a gente acaba buscando mais informações que venha a ativar essa emoção e fazer conta ainda de você, né? Esse livro ele fala também justamente que é uma coisa assim tão sutil, né? Um ego ali prendido onde a gente não quer mexer, né? A gente não quer mudar. Mas cada um tem seu momento, cada um tem sua forma, né? Então ele começa onde é a bagunça. Porque se ele é direto no ponto, boa tarde, Silvia, tudo bem? Porque se ele é direto no ponto, aí a gente já fala assim, é isso, né? Como a gente tá nos outros
a gente está acostumado, né, com esses sentimentos, a gente nem observa, né? Ah, eu não vou ouvir isso aqui porque isso aí não vai fazer diferença nenhuma em mim. Gente, todo dia eu tô aqui, tá? Às 16 horas, final de semana não, né? Sábado e domingo eu abro esporadicamente, eu não sei se eu vou continuar o livro final de semana ainda, mas eu abro as facilitações também de terapia em constelação familiar. Além de terapeuta, eu sou consteladora, né? São técnicas de ferramentas poderosas, porém, cada um se identifica, né? Tanto com o terapeuta como essas técnicas também, tá joia? Então a gente abre essas pequenas facilitações para quem quer ver alguma coisa, porque além de ser inconsciente, muitas vezes a gente não consegue encontrar as emoções, o que está atrapalhando a nossa vida, né? Para que vocês não consigam viver plenamente o dia de hoje. Porque é o único dia que a gente tem, né? E muitas vezes a gente fica o quê? O dia inteiro, aonde? Na emoção do quê? Do sofrer, né? E a gente acha que sofrer é natural, normal, né? Mas não é. É uma psique onde a mente controla a gente. É o contrário, o livro diz, né? Nós temos que ter o poder de controlar essa mente. Poder. Veja bem, a gente tem um poder de nós mesmos. Então, por isso que muitas vezes conhecer a ti mesmo é mais difícil, porém fácil, quando a gente realmente, né, tira a ignorância daquilo que a gente acha que né, o sofrimento é normal. Não. Quando a gente começa a aprender que não faz bem pra gente, principalmente, né? Você mesmo acaba sendo seu próprio testemunho, a sua própria cura, né? Através dessa percepção de conhecimento e também começar a colocar em prática para a vida de vocês. Olha bem, vejam bem, né? Então, a verdade, o livro diz que está dentro da gente. Olha só, que desânimo dentro da gente, né? Mas também os problemas começam dentro da gente, né? As doenças, todos os sintomas de irritação, insegurança, fobia, medo, raiva, vêm dentro da gente. Então a gente também é uma bomba atômica se a gente não usa ela corretamente, olha só, né? Não precisa apertar um botão para explodir tudo aqui. Nós mesmos se explodimos internamente, né? Porque quando a gente tem uma emoção, vai fazer assim, e daí ela acaba passando por todos os nossos órgãos e trazendo essa adrenalina desses sintomas para disfuncionar outras coisas, né? Daí a pessoa fala assim, não, eu tô com problema de TDAH, eu tenho problema eu sou bipolar, eu sou tripolar, eu sou narcisista, mas na verdade porque toma conta esse ser, né? O ego, né, até do sofrimento de você ficar lá na cama, hoje não, né, uns pequenos relances e pequenos prazeres, porém depois você vai vendo que perdeu essa vida, você vai olhar para trás e falar assim, gente, onde é que eu tava, né? E o livro, ele deu a última mensagem ontem, terminando o capítulo 2, assim, impressionante, foi nessa parte que mudou a minha vida quando eu li esse capítulo, né? Porque um dos maiores medos, não vou mencionar, mas só resumindo, que Deus fez a morte para que a gente não morresse por completo, veja bem, né? Então Deus, ele foi inteligente de usar, né? Nós temos medo disso, mas na verdade, lá no fundo, ele faz isso para que a gente não morresse por completo. Então, a gente está nessa dimensão, mas um dia a gente vai estar numa outra dimensão. Daí a gente vai ver que tudo aquilo que a gente achava que era importante, né? Que a gente criou ou coloca pra gente que é importante, a gente começa a ver que o mais importante é que está dentro de nós, é o que somos, ser, e muitas vezes a gente não consegue nem ser, né? A gente fica na ansiedade e do futuro, porque o passado, e daí medo, e a gente vem todo empregado nesse peso, né, de que temos que ser, e na verdade a gente nunca conseguiu ser o que a gente realmente é, esse poder que a gente é, né? Então, eles também, às vezes, falta de informação e nós também, né? Tudo envolve questão financeira, enfim, também, né? E para nós também, lógico, a gente precisa sobreviver, mas nós também temos o direito de ser feliz e de estarmos em paz, principalmente aonde? Dentro de nós, né? Então, por isso que eu abro essas lives também. E também eu abro, né, sessões separadamente para que a gente entra também, eu dou também conselhos, entro em sessões e conselhos para que vocês conversem comigo no particular também, olha só, né? Lembrando que também eu faço desconto, quem tá aqui nas minhas lives, então assim fica metade do preço dos valores que eu faço. Eu não trabalho somente com uma sessão, então assim eu fecho, né, as sessões, 7 sessões,
o mais ideais, porque a gente às vezes tem vários tipos de sintomas, então a gente vai descobrindo. Então não adianta falar assim, olha, é tanto e hoje você vai ser curado, porque eu não estou sendo verdadeira com vocês. Por isso que eu faço esse trabalho de 7 dias, né, pra gente forçar lá em cima onde começou, pra que venha à tona realmente aquilo que vocês tanto almejam e procura, né, a libertação da sua própria paz interna. Mas o livro aqui, ele já tem essa leitura, ele já tem essa percepção, né, de a gente realmente se libertar, ele é poderosíssimo. Por isso que eu tô fazendo essa leitura também para quem às vezes não tem condição financeira, então a gente dá essa facilitação para que as pessoas, né, por elas mesmas vão buscando as soluções internas e consegue, tá? Consegue sim. Mas primeiro a gente vai entendendo. Lembrando que, falando aqui na minha live, tá no YouTube as outras leituras, né? Tá um pouquinho longa, né? Tem oração e também tem mais os conselhos junto, porque muitas vezes as pessoas elas não têm costume e hábito de leitura e às vezes não tendo costume e hábito de leitura, às vezes não compreende lendo. Então lendo, explicando de uma forma mais simplificada e também eu colocando aonde eu comecei os meus erros, para vocês também começarem a ver que lá naquele ponto também começou, vai ajudar a abrir uma consciência e ver que vocês não estão mais lá atrás. Olha só, né? Vocês estão aqui no agora, que é o título do livro para nós, que é o nosso único poder para nos curar também. Né? Não tem ontem para nos curar, e não tem amanhã para nos curar. Né? Exatamente agora eu falando com vocês, e essa é a oportunidade que vocês têm através desse livro. Mas antes a gente faz uma respiração, né? Em 3, bem rapidinho, e também uma oração. Né? Cada um busca a sua iluminação, né? Essa oração é uma parte mais profunda para que realmente a gente comece a entrar em sintonia, né? Do ser presente. Então, quando a gente fala com Deus, a gente começa a ficar mais presente, né? A gente começa a ter essa sintonia com nosso próprio, daquilo que a gente quer lá na nossa natureza pura que sempre teve aí, né? Vamos lá, então, em 3, soltando primeiro. Solta primeiro, tá? O ar. Pegando limpo aqui. Para em 3, né, gente? Soltando. Começa a sentir já vocês, né? Às vezes até um calorzinho, começa a abrir os poros. Mais uma vez aqui. Soltando. E a respiração é importante para nós, né, gente? Começa a fazer essa limpeza interna, a oxigenação, que às vezes está tão prendido ali, né? E ali começa todas as pressões dentro da gente também. Pegando limpo aqui. Soltando. Isso. Então, quando a gente eleva a nossa mão aqui na testa, porque aqui começa toda a nossa confusão. Olha só, né? Na testa, aqui na mente. Então, muitas vezes, quando a gente está vulnerável, né? Quando a gente não tem conhecimento, quando a gente foi criado que só para ter medo, ansiedade, fobia, desgosto, isso é ser, né, vulnerável. Tá? Vocês aprendendo isso e muitas vezes se vieram com as emoções até agora. Então, quando a gente leva a nossa cabeça aqui, é porque a gente começa a sentir aqui, bem na frente, aqui, e aqui que começa a nossa cura, quando a gente começa a olhar e ter uma conversação interna dentro do nossa mente, que é o nosso poder. Não precisa ter medo, tem gente que tem medo, tem gente que acredita que isso é coisa. Não, a única solução para curar é você mesmo. E Deus dando essa oportunidade, né? Nessa conversação. Então, quando a gente eleva a nossa mão aqui na testa e fala com Deus, alivia e a gente começa a ter um respeito por nós no momento do presente, do agora. Né? Senhor, meu Deus, obrigada por mais esse dia, gratidão pela essa presença minha, divina, que venha realmente e mantenha esse novo nosso ser. Essa nova possibilidade de nos ver primeiro, não uma forma assim que tem que ser como os outros, mas tem que ser como nós. Olha só, né? E principalmente as ondas das emoções começa aqui, ó, né? O Espírito sempre esteve com nós aqui dentro, mas a gente, né, através do nosso conhecimento e
daquilo que você trouxe para você, muitas vezes começa aqui. É o nosso segundo cérebro, que é o coração, né? Tem o cérebro daqui e daí o cérebro da emoção. Essa calma um pouquinho, que venha realmente santo, o ser, né? O ser. Nós somos aqui como vida, então a gente é seres iluminados, mas a gente aprende, alguns aprendem de forma equivocada, né? No vácuo. Certo? Amém? Que a gente não ouve mais aqui fora, que a gente começa a ouvir um pouquinho aqui dentro, né? A gente estar aqui, aproveitar o nosso único dia iluminado de hoje, porque a gente nem sabe como é que vai ser amanhã. E ontem, né? Esse passado que a gente fica lá no passado, lá atrás, né? Igual a estrela lá atrás. Se a gente for na estrela nessa distância, a gente vai levar quantos anos para chegar lá? Alguns falam de 100 anos. Então, você nem vai chegar que você já vai morrer, né? Não sei quantos anos você tem, quem tá aqui, vamos dizer que se vai viver, a não ser que tem uma criancinha de 5 anos aqui que vai viver com 95 anos, vamos colocar a média geral do brasileiro que vive. Tem gente que vive 100, mas é muito pouco, 95 vamos falar, né? Mas nenhuma criança de 5 anos tá aqui, então é impossível a gente chegar até a luz. Então é a mesma coisa, é impossível a gente ficar no passado achando que a gente tá com ele aqui no presente. E é o quê? É a nossa mente. E a gente é mente? Não. Nós usamos a mente. Olha só, é quando a gente está com falta de conhecimento, a gente não sabe sobre isso, né? Então, gratidão pela sua presença de hoje, nossa presença aqui, a única que nós temos, né? Então, entrando na profundidade no agora. É o terceiro capítulo do livro, né? O Poder do Agora. Eu sempre falo e repito, compre esse livro, deixa na cabeceira, né? Não consegue entender? Entra lá no YouTube, procura lá, tem eu, Raiz que Liberta, Fernanda Bade, tá em amarelo, eu tenho 2, né? O que tá em amarelo e tá eu com o sapatinho com essa foto aqui do livro. Aí tem lá, né? Todas essas informações que eu também coloco, algumas coisas reais, né, mais fáceis de compreensão, para que a gente se aprofunde e já comece a curar de uma forma, né, que a gente mesmo seja testemunha real disso. Então, o capítulo 3, o primeiro título fala, entrando profundamente no agora. Não busque o seu interior dentro da mente. Não busque, ele fala, né? Ele vem com uma pergunta aqui, né? E uma respostazinha assim, como se fosse a mente falando com a gente, né? Sinto que ainda tenho muito a aprender sobre as atividades da minha mente, antes de poder chegar a algum lugar próximo da consciência ou iluminação espiritual. Não tem, ele diz. Né? Os problemas da mente não podem ser solucionados no nível da mente. Olha só. A única coisa que ele vai arquivar é o passado realmente, mas o passado você não consegue solucionar mais, foi um fato, passou. E o futuro também, né, nos traz muita angústia, ansiedade também, ele não vai chegar, né? O problema da mente não pode ser solucionado no nível da mente. No momento que compreendemos que não somos a nossa mente, não existe muito mais a aprender e compreender. O máximo que podemos conseguir é estudar a mente, é nós tornarmos bons psicólogos. Aí sim, se vocês querem entender na mente, estuda de psicologia, entra na psicologia, né? Daí você vai entender sobre a mente, né? Mas isso não nos leva para além da mente, mas ainda assim não leva para além da mente. Você vai entender vocês vão entender seu problema. Compreende? Né? Do mesmo modo que estudar a loucura não basta criar a santidade. Já entendemos a mecânica básica do estado da inconsciência, ou seja, quando nos identificamos com a mente, geramos um falso eu interior, o ego, e é um substituto do nosso verdadeiro, ou interior enraizado no ser. Passamos um ramo cortado da videira, como Jesus pregou. Olha só, né? Ele usa até algumas parágrafos e algumas informações com essa prática. Ele foi um cara que também chegou assim a um absurdo com 29 anos, né? Esse autor desse livro.
E ele chegou num momento da vida que ele não queria mais nem estar com ele mais, essa presença de tanta angústia e dor dentro dele. Ele não suportava mais. Então foi que com essa bomba nossa relógio, sempre falam, né? Alguns infelizmente usam de forma errada ou acham que preenchendo em algo que, né? Muitas vezes tem pessoas que até perdem a liberdade ou a própria vida, né? A liberdade de vida ou a própria vida. E até dos relacionamentos, guerra, a gente já tá entrando, mas não quero entrar nesse assunto agora, mas pela questão de que onde vai, né? Esses sintomas, compreende? E né, como Jesus falou, ele usou aqui o termo de como se fosse um ramo cortado da videira, né, através dessas emoções que controlam a gente, do sofrimento. Olha só. Então, esse sofrimento faz com que corta o nosso ser e nós não se identificando com ele. É como se criasse esse sofrimento e a gente fosse esse sofrimento e a gente não tivesse mais opção, né? Tem que ser assim, eu tenho que sofrer assim e vai ser sempre assim, né? E não é. Olha só, não é. As necessidades do ego são intermináveis. Ele se sente vulnerável e ameaçado e, com consequência, vive em um estado de medo e carência. Então, sempre a gente fica com medo, carente, medo, carente. Lembrando que o medo, gente, né, ele vai explicar, acho que aqui nesse daqui, não sei se é nessa parte aqui, mas fala que o medo a gente precisa ter medo. A gente já tem a inteligência suficiente de saber que a gente pode se machucar, né, independentemente de como. A gente tem essa inteligência dentro da gente, mas infelizmente a gente sofre antes do tempo, né, e daí já é psicológico. E daí é onde a gente criou esse sofrimento, compreende? Então é porque a gente deixa a mente controlar a gente, olha só, né? Quando entendemos esse funcionamento anormal da mente, não precisamos examinar todas as suas numerosas manifestações, nem transformá-los em problemas pessoal complexos. O ego, é claro, adora fazer isso. Está sempre buscando algo que se apegar para sustentar e fortalecer a ilusão que tem de si mesmo e para juntar aos seus problemas. Essa é a razão pela qual, para muito de nós, o sentido do eu interior está intimamente ligado em nossos problemas. Olha só, quando isso acontece, em última coisa que desejamos é nos livrar deles, porque isso significa perda do eu interior. Por isso, pode existir uma grande parte de investimento inconsciente do ego em mágoa e sofrimento. Então, muitas vezes a gente tem muita mágoa, né? A gente tem muito sofrimento. E isso faz com que o quê? Que a gente está se alimentado disso e a gente busca mais alimento para isso. A gente se envolve com pessoas que falam mais de sofrimento. Então, às vezes é bem sutil, alguma coisa bem leve, né, como uma pequena angústia, uma pequena irritação, mas que você não consegue muitas vezes estar presente. Então cada um tem uma forma, né, e tem aquelas pessoas que essa energia ela toma conta até numa possível depressão, né, e algumas pessoas até acabam tentando preencher de uma forma até de forma equivocada, até sendo preso, fazendo coisas erradas, achando que não é merecedor da vida, então foda-se todo mundo, daí perde até a tua liberdade de vida. E tem aqueles que realmente fogem do conceito de tudo isso, levando até uma possível depressão crônica, né? Também fobias, e acaba, né, piorando a situação ao invés de, né, tentar entender você, que é o objetivo desse livro aqui, e é o objetivo dessa leitura, né? Para cada um que está realmente no momento dessa iluminação, desse despertar. Olha só, né? Então, por isso, pode existir uma grande parte de investimento inconsciente do ego e da mágoa e sofrimento. Portanto, se reconhecemos que a raiz da inconsciência vem de uma identificação com a mente, o que naturalmente inclui emoções, estaremos dando um passo para nos livrar da mente. Ficamos presentes.
quando estamos presentes, podemos permitir que a mente seja como é, sem nos deixar enrodar por ela. A mente em si é uma ferramenta maravilhosa, ela é maravilhosa. O mau funcionamento acontece quando buscamos o nosso eu interior, né, dentro dela. Então a gente fica imaginando se um dia eu tiver aquele amor bonito, ou se um dia eu tiver aquele dinheiro. Então a gente vai criando, daí a gente lembra assim, mas daí a gente lembra uma sujidade em relação ao dinheiro, porque um dia meu pai traiu minha mãe e foi com aquele dinheiro, deu pra cá, sabe? Então a gente vai criando sofrimento em cima do sofrimento, através de uma angústia, uma expectativa, porque a gente fica na angústia, naquela adrenalina de um possível desejo e trazendo os possíveis problemas junto com o desejo. Então é a mente, né, onde você entrou nesse universo, porque quando a gente sonha a gente não tem controle, o sonho é bom pra gente, né, se apegar em relação a que quando a gente descansa o nosso corpo, né, daí ela mostra através dos sonhos que não são reais, são sonhos, né? Se a gente for um pouquinho mais inteligente, né, que somos inteligentes, dá para observar que ele está dizendo que durante o dia essas informações pode ser que você esteja mesmo acordado, vivendo, sonhando, na dor e num possível futuro ilusório. Porque daí é aquela coisa, né? Eu achava que aquele homem era assim, eu achava que aquela mulher era assim, mas ela mostrou totalmente o oposto daquilo, né? E mais do que isso, gente, né? Não envolve só isso. Existem problemas realmente que foram doloridos. Olha só, né? Na constelação familiar, eu coloquei um videozinho só para mostrar para vocês, né? Quando a gente se separa do marido, né? Existem algumas, às vezes, conceitos e umas forças dentro da gente que a gente gostaria de muitas vezes, que a gente acaba respeitando através de uma dor, de um sofrimento. Muitas vezes os desentendimentos nos relacionamentos, vamos dar um exemplo possível de casais, né, que fala mal da tua própria família, ou você fala mal da própria família dele. Isso gera sofrimento para ambos, quando a gente reclama da própria família. Eu sei que às vezes não é fácil, né, porque a gente vê os erros de algumas das vezes, a gente começa a ver que a pessoa lá também não está presente, mas quando a gente tem essa compreensão, a gente começa a ver que a gente também, né, a gente começa a despertar e a gente começa a respeitar e a gente começa a ter outra conversação, veja bem, né, a gente começa a ter uma conversação interna diferenciada em relação a isso. Então, existem frases de cura para que vocês não percam esse relacionamento. Olha só, a gente é mal informado das informações e das conversações internas e principalmente com a outra pessoa. No caso, quando eu vou, né, tentar me reconciliar com essa pessoa, ou tentar ver o que muitas vezes, né, o segredo de tudo isso é nas possíveis compreensão que se a pessoa, ela tá aqui, graças a essa família que você tá tendo ele, mas muitas vezes a gente usa de forma egóica, né, a gente quer ser sempre tá mais certo, né, a gente quer sempre ser o melhor e na verdade muitas vezes a gente quer apresentar alguma coisa onde a gente mesmo não está presente, né, e ter esse objetivo de casal principalmente, ou até possível trabalho, coisa assim, quando procura a pessoa, né, para um fins específico onde se apresenta, né, ou você quer abrir um negócio, ou você vai trabalhar para alguém, ou enfim. Quando a gente fala de relacionamento, gente, né, é que a gente tem que entender que são duas pessoas em prol de um sonho, né? A gente também tem que se desfazer da família, sim, mas não é por isso que a gente tem que ficar jogando na cara do outro, olha, você, né, não dá, na verdade não existe culpados, né, mas a gente cria também situações para que a gente quer viver naquele sofrimento, onde de repente a gente vivenciou algum momento da nossa vida e a gente quer manter aquilo, quer muitas vezes até jogar na cara para outra pessoa, olha só, né?
Então a nossa mente, ela controla a gente, aquilo que a gente sabe que a gente queria. Fazer o quê? Tem sonhos em prol e junto, né? Viver bem. E daí a gente acaba encontrando pessoas que vão curar você ou então vão em prol desse sonho, né? E quando a gente tem atrito, né, com o genro, com a sogra, com o sogro, né, a gente acaba falando umas coisas que machucam o outro, né? Mas a palavra correta teria que ser internamente para a pessoa também, nem precisa falar, mas respeitando, não falando nada, né, para que se xinga. Sem você, exatamente do jeito que você é, eu nunca teria uma pessoa melhor como eu tenho. Então a gente acaba respeitando quando a gente fala uma palavra assim, né? E a gente também começa a respeitar a família de origem, porque ele é um ser separado, é um filho, sim, mas é um ser separado, é uma luz que Deus trouxe para você e que não faça nenhuma parte. Daí tem outras questões também, né? Por isso que a gente tem que fuçar ali para ver onde é que está o sofrimento de cada um, né? Ontem eu falei sobre aborto, né? Hoje eu falei como uma mulher se sente quando se tem um aborto, principalmente, e hoje eu tô falando sobre também possíveis contradições quando a gente desrespeita a família do outro. Então não a gente não pode nem falar mal da família do outro, porque ele é uma bênção perante a gente, olha só. Então a gente começa a ser grato pelaquilo que a gente se apresenta para nós no momento presente. Então o nosso presente, além de presente, um presente de Deus, né? É a nossa luz de como, boa tarde, tudo bem, Malu? É um presente de como Deus, né, dá a possibilidade de como a gente vai, né, comandar, como a gente vai, né, vai interagir com nós mesmos, dentro da nossa essência, né, ver onde é que está a nossa emoção, a nossa reação e também como a gente vai tratar a outra pessoa e também a gente começa a perceber como a outra pessoa está. Aí a gente começa a ser inteligente o suficiente para quê? Para nos curar e curar a outra pessoa também. Olha só, né? Viramos uma mulher sábia, né? Um homem sábio num relacionamento. Boa tarde, obrigada. Olha, que legal, Silvia. Então, vamos começar assim? O fim da ilusão do tempo. Olha só, é praticamente impossível, daí aquela perguntinha, como sempre, né? É praticamente impossível, perguntinha com uma respostazinha que a mente ela acaba fazendo, né? Para desviar a nossa atenção no momento presente, porque ela sempre fica conversando com a gente. Ela sempre vai ficar conversando com a gente, mas né, quando a gente toma conta disso, a gente começa a ver que, nossa, né? Vocês já se pegaram até pensando assim, nossa, o que eu tô pensando, gente? Nada a ver, né? Às vezes até rir de você mesmo. Quando a gente começa nesse contexto, daqui a pouco vocês vão vendo, vai passando na mente de vocês nem vão dar bola, porque vocês estão focados com o momento presente, onde é o nosso melhor bem precioso que a gente tem, né? No momento da agora, que daqui a pouco vocês começam a controlar a mente, deixando que vinha bem esses pensamentos ali que muitas vezes acaba tomando conta através de uma reação até no corpo de sofrimento. Então, o segredo está em acabar com a ilusão do tempo, com a ilusão do tempo. Então, o que é uma ilusão do tempo? Né? Igual eu te falei, obrigada, amor. Lá na luz, lá em cima, não tem como a gente chegar. Né? É uma ilusão a gente chegar na luz lá em cima, obrigada. E também é uma ilusão, é a mesma coisa, é uma ilusão a gente chegar no passado. A gente sabe que não vai voltar, né? Foi um fato. E muitas vezes a gente fica falando com o passado ainda. Se eu tivesse falado assim para aquela jararaca, se eu tivesse falado assim para minha mãe, ou se eu tivesse falado assim para o meu ex, ou se eu tivesse, né? Ou mais do que isso, né? Ontem eu usei o exemplo do aborto. Meu Deus, a gente fica com aquele sofrimento assim de que principalmente a mulher quando perde um filho, né? Ela fica assim, nossa, como eu não segurei aquele filho, e fica naquele sofrimento o resto da vida. E a gente vem crença, como ela não pode pensar assim, né, largar esse tipo de sofrimento. A gente vem de crença assim que achar que a gente ainda é errado. A gente é crucificado ainda, né, devido às crenças de cada um. Mas
é um sofrimento, onde você tem a única solução de vida aqui. Primeiro você tem que se libertar disso para você poder viver hoje. Porque se você está com o sofrimento de hoje, né? E às vezes essa identificação, às vezes, para muitos é difícil, você não consegue viver, né? E mais do que isso, a constelação familiar acaba trazendo o quê? Né, dores até de um possível aborto que a mãe perdeu, porque a gente convive com a mãe e vê que a mãe também está na mesma dor. Às vezes ela não soube explicar, mas a gente pega essa energia da dor. Ai, não sei, parece que eu tô sofrendo, tem uma angústia aqui, não sei o que, né? Porque tomou conta como se você fosse culpado por não ter segurado aquele bebê. Ou então, né, pessoas que perdem um ente querido também, a gente tem um momento de luta, o relacionamento também a gente tem um momento de luta, mas a gente tem que ver que a gente também um dia vai para essa dimensão de morte. A gente nunca perde a pessoa. A gente só vai vir numa outra dimensão. A gente está na dimensão de vida. Então a única coisa que a gente tem, e eles tiveram, e a escolha deles também, foi ir para uma outra dimensão. E essa outra dimensão, só Deus sabe, né, ali. Mas a gente tem que respeitar o quê? A nossa dimensão aqui como vida. O pouco tempo que a gente tem aqui. E daí muitas vezes as pessoas não entendem, né? A gente só entende lá, a gente é muito carente de informação, a gente também é muito ignorância. E não é ignorância, ignorância. Ignorância, o que é a palavra ignorância? Elas não sabem o ensinamento para se livrar dessas dores. É o ego. Não mexe no meu mundinho. Aí vai fundando mais um pouco alguns outros conceitos de sofrimento um pouquinho mais forte, o medo. Entender sobre o medo, o que é medo? Você constantemente tendo medo, sem estar acontecendo nada que vier a ter uma violência, você cair ou você cair no precipício, não tem nada disso na tua frente, porque você ainda continua tendo medo, isso é psicológico já. Né? Irritação, é sofrimento, só muda de energia. Às vezes tem pessoas que têm uma irritação assim fortíssima, ao ponto dela, não toca aqui, né? Não toca ali, porque... né, essa emoção acaba tomando conta dela. Olha só, né? E a gente precisa primeiro falar para daí liberar aonde está a causa, entende? É isso, gente. Então, estar identificado com a mente é estar presa ao tempo. Você está num lugar, você ficou lá. Olha só, se você tem alguns sintomas é porque um desânimo, não tem força, é porque você está no passado, você deixou você lá, porque você está no momento presente, você fica no momento presente bem, olha só, né? Então é uma compulsão e vivemos quase exclusivamente através da memória e da antecipação, né? Isso cria uma preocupação infinita com o passado e o futuro, e uma relutância em respirar o momento presente e permitir que ele aconteça. Então a gente sempre tá, o quê? Até na respiração, né? Com relutância, né? Não consegue nem respirar porque tá naquela preocupação, né? Como será o futuro? Mas eu passei aquilo lá atrás, daí agora eu tenho medo e daí nem vive o presente. E a vida vai passando e, né? E não descobriu a causa de estar presente. Temos essa compulsão porque o passado nos dá uma identidade ao futuro, contém uma promessa de salvação e de realização. Olha só, essa parte aqui eu achei bem interessante, ó. Temos essa compulsão porque o passado nos dá uma identidade, né? Deu uma identidade lá atrás, então cada um se veio de uma família feliz, se veio de uma família disfuncional, funcional e disfuncional, né? Cheia de dor, então teve uma expectativa. Daí às vezes veio com tanta bagagem de sofrimento pro dia de hoje, que a pessoa chega no dia de hoje com isso, daí para sair disso, ao invés dela aproveitar o dia de hoje, ela fica fazendo o quê? Projetando ainda pro futuro. Olha só, né? Daí ainda a gente fica naquela promessa de uma salvação possível, né? E de realização. E a única realização e salvação é hoje, né? Porque se amanhã Deus vai dar um novo amanhecer, porque o que é? O que é a lua, gente? A lua, ela nem se movimenta. Então, assim, a única luz que a gente tem é o sol.
né? Quando reflete na Lua, a gente sabe que o Sol ainda está vivo, né? Então a gente tem mais essa garantia do Sol. E a gente só tem essa garantia também quando ele ilumina nós aqui, porque mesmo a energia que ela é feita, né, assim, pelo homem, como teve esses dias aqui uma queda, tem um temporal que tem gente que tem 7 dias sem luz, a gente tem luz graças a esse sol que vem durante o dia. Então a única luz que a gente tem é hoje. E você não consegue ficar totalmente acordado porque o próprio corpo fala para você, tem que descansar também, né? A gente precisa desse descanso. Olha só, e vai ser quando tá tudo apagadinho, né? Para descansar melhor ainda, porque senão você fica muito em alerta, né? Mas isso tudo também é para manter o nosso corpo. Então, ambos são ilusão, né? A nossa única salvação, a nossa única realização é hoje, né? Mas muitas pessoas não compreendem isso. Mas sem o tempo, qual seria a razão da nossa existência, né? Fala aquela vozinha falando com a nossa mente, né? Mas sem o tempo, qual seria a razão da nossa existência? Não teríamos objetivos a alcançar, nem mesmo saberíamos quem somos, né? Então a gente criou uma identidade achando que o passado é o que somos. Olha só, né? O tempo é algo precioso e eu acho que precisamos aprender a utilizá-lo como sabedoria em vez de desperdiçá-lo, né? Tem muitos filósofos que falam sobre sabedoria, né? A gente tem que usá-la como sabedoria, não podemos desperdiçá-lo. Então a gente tem que ficar lá no tempo tentando aprender. Entende? É a mente ainda falando com a gente tem que ir lá atrás ainda tentando entender pra gente estar sábio, então na verdade a gente não consegue, porque a gente fica trabalhando lá no passado ainda para tentar ser sábio hoje. E ele ainda fala assim que a gente vai desperdiçar por a gente não pensar assim, né? Daí ele responde aqui, o tempo não tem nada de precioso. O passado não tem nada de precioso, gente. Passou, não volta mais. Porque é uma ilusão, né? É uma ilusão. É a mesma coisa a gente tentar chegar lá nessa estrela que passa 100 anos, né? E a gente não vai chegar, a não ser que colocar uma pílula que a gente vive 100 anos, né? Mas mesmo assim, com 5 anos você não vai conseguir ir na Lua, você nem sabe o que tá fazendo lá na Lua com 5 anos, né? Não como agora, como adultos, né? Você chegar na Lua. Então, é uma ilusão o tempo, né? A gente chegar lá, nós aqui. Olha só. Então, aquilo que achamos de precioso não é o tempo, mas um ponto que está fora dele, o agora. Então, assim, mais do que isso, o agora é o nosso ponto de tudo. Isso realmente precioso. Quanto mais nos concentramos no tempo, no passado e no futuro, mais perdemos o agora. A coisa mais importante que existe. Porque o agora é a coisa mais... Por que agora é a coisa mais importante que existe? Primeiramente porque é a única coisa. E é tudo o que existe. O eterno presente é o espaço dentro do qual se desenvolve toda a nossa vida. É o único fator que permanece constante. A vida é agora. Nunca houve uma época em nossa vida não fosse agora, nem haverá. Em segundo lugar, o agora é o único ponto que podemos nos conduzir para além das fronteiras limitadas da mente. É o único ponto que dê acesso para a área temporal amorfa do ser. Olha só, única forma, gente. Então a gente tem que fazer uma meditação em relação aqui, né? Ele sempre fala uma pausa para esse parágrafo, para a gente começar a meditar, né? A gente começar de ver se isso mesmo, para você mesmo entrar dentro do teu ser mesmo, para você ver que se isso é verdade ou não, né? Esse livro ele perde isso. Então não existe, daí continuação, né? Ele coloca um título, não existe fora do agora. O passado e o futuro não são tão reais quanto o presente? Aí faz aquela perguntinha como sempre, né? Afinal, o passado determina quem somos e de que formas agimos no presente. E os nossos objetivos futuros determinam as atitudes que tomamos no presente.
E isso daqui, né, faz com que a gente um pouquinho desvia quando começa a fazer essas perguntas e essas respostas que a mente acaba fazendo para que a gente desvia, né? O passado e o futuro não são mais reais como o presente? Afinal, o passado determina quem somos e de forma se agimos no presente? Daí fala aqui, né? As respostas. Então daí ele fala assim, você ainda não captou a essência do que estou dizendo porque está tentando entender mentalmente. Então quando a gente está tentando entender mentalmente, é porque a gente não consegue estar no presente, né? A mente não pode entender esse assunto, só você pode. Então quem que é você? Né? Você é a mente que fica lá no ponto do passado ou você é o presente? Né? Aqui começa o presente toda a cura. Por favor, preste atenção ao seguinte. Olha só. Você alguma vez vivenciou, realizou, pensou ou sentiu alguma coisa fora do agora? Ele faz perguntas, né? Acha que conseguirá algum dia? É possível alguma coisa acontecer ou ser fora do agora? A resposta é óbvia, não é mesmo? Nada jamais acontece no passado, acontece no agora. Nada jamais irá acontecer no futuro, acontece no agora. O que consideramos como passado é um traço de memória armazenado na mente de um agora anterior. Quando lembramos do passado, reativamos um traço da memória e fazemos isso agora. O futuro é um. Agora, o futuro é um agora imaginado, uma projeção da mente. Quando o futuro acontece, acontece como sendo o agora. Quando pensamos sobre o futuro, fazemos isso no agora. Obviamente, o passado e o futuro não têm realidade própria. Do mesmo modo como a lua não tem luz própria e apenas reflete a luz do sol. O passado e o futuro são apenas um reflexo pálido da luz, do poder da realidade do eterno presente. A realidade deles é emprestada do agora. A essência dessas afirmações não pode ser compreendida pela mente. No momento que captamos a essência, ocorre uma mudança na consciência, que passa a desviar o foco da mente para o ser, do tempo para a presença. De repente, tudo parece vivo, irradia energia e amena no ser. E ele mesmo fala, né? Quando a gente não está preparado, a gente não consegue ouvir. Ou seja, a gente está tão na mente que a gente nem consegue estar aqui, né? Então, e fala algumas coisas mais de algumas ameaças e também alguma chave da dimensão espiritual. Essa parte que eu acho de extremamente importância. E esse livro, eu gosto muito dele porque ele faz com que a gente acaba deixando de ser desequilibrados, e a gente passa a ser equilibrados no momento de agora. Essa é a resposta. Quando a gente está desequilibrado, né? Desequilibrado quando a gente fala que quando tem uma irritação, né? Menciono novamente, se tem uma emoção ali pendente, até uma carência, né? Ele vai falar agora, exatamente agora, umas partes que a gente vai começando a compreender cada vez mais para frente aqui. A chave para a dimensão espiritual. Mais 10 minutos, daí eu termino, tá, gente? Quem quiser fazer uma constelação, uma facilitação, eu sempre peço 1 quilo de alimento, tá? Não precisa trazer para mim, manda para alguém, porque isso também faz uma parte diferencial. Pra gente entender a parte da nossa emoção que muitas vezes está no inconsciente e a gente não consegue achar. Então, às vezes a gente tá com aquela fobia, aquele medo, coisa assim, mas eu falo assim, Fernanda, eu tô no momento presente, mas ainda parece que o meu corpo tá tomando conta, eu não sei onde é que eu errei para estar assim. Né? A palavra errou também já começa a botar como se você fosse sempre culpado, e muitas vezes, né, se você vai ver bem a fundo, é muito mais além do que isso. Olha só. A chave para a dimensão espiritual. Em situações que nossa vida está ameaçada, pode ocorrer naturalmente uma mudança da consciência do tempo para o momento presente. Foi exatamente isso que aconteceu com ele, né? Que ele estava tão ameaçado ao ponto de que ele já não sabia mais quem que ele era. Ele não queria mais ser quem que ele era, né? E principalmente
a gente busca, né, essa consciência quando a gente está ameaçado de alguma forma, né? Se a gente perdeu um emprego, se a gente perdeu um amor, né? Se a gente está numa situação que não está bacana, que a gente está sentindo que a gente está sendo ameaçada, daí que a gente começa a ter uma consciência que a gente tem que mudar. Ou então a gente começa a ver que, opa, pera ali, né? Isso daqui está tomando conta. Olha só, né? A personalidade que tem um passado e um futuro retrocede e é substituído pela presença consciente, intensa, serena, mas ao mesmo tempo alerta. Sempre que uma reação se faz necessária, ela surge desse estado de consciência. Muitas pessoas, embora não percebam, gostam de se envolver em atividades perigosas, como escalas de montanhas, corridas de automóveis, voos de asa delta, pela simples razão de que essas atividades trazem para o agora. Livre de tempo, dos problemas, dos pensamentos, das obrigações pessoais. Nesses casos, desviar sua atenção no momento presente, nem que seja por segundo, pode significar a morte. Olha só onde vai o ser humano, né? Então, muitas vezes, as pessoas que buscam esses atividades, né, radicais, perigosas, né? Elas querem sentir a presença, parece que tem que estar na presença. Eu nunca esqueço, não quero julgar. Mas daí a gente começa a perceber onde a gente está. Olá, tudo bem, Antônio? E a gente começa a perceber onde a gente está. E ele falou assim um dia pra mim, você deveria cair de paraquedas um dia, né? Soltar de paraquedas, cair de paraquedas, sei lá, cair, isso que passou na minha cabeça. Eu vim soltar de paraquedas, eu vou cair, né? Mas daí agora ele falou nesse livro aqui, as pessoas arrisca a própria vida, né? Obrigada. Arrisca a própria vida para ter alguns segundos de momento no poder da agora. Olha só onde é que vai, né, a nossa mente, né, buscando alguma solução sem informação. Então a gente, tudo bem, eu respeito quem faz, né, mas eu acho arriscado, né, principalmente porque risca a própria vida, compreende? Para uma situação que eles falam que ganha uma sensação no momento presente. Então, né, nesses casos, desviar sua atenção no momento presente, nem seja por um segundo, pode significar a morte. Olha só. Infelizmente, essas pessoas passam a depender de uma atividade em particular para ficarem nesse estado. Então, elas buscam, né, uma forma daquilo que ela compreendeu para manter aquele estado. Mas você não precisa escalar a face norte do Eiger. Ele fala que nem sei onde fica isso, gente, né? Que escala é essa? Não sei onde, né? Você não precisa fazer isso, tá? Para sentir essa sensação que você tá no agora, ter essa adrenalina, né? Eles falam da adrenalina. E eu conheci uma pessoa que corria de automóveis. Ele teve, a maioria das pessoas que correm de automóveis, nessa adrenalina, trajetória meu, carrega tanta uma adrenalina dentro dele que eles começam a ter problema no coração, né? Acho que, não sei se é o Rubinho Barrichello, quem teve problema no coração, um ataque no coração, não sei, devido a essa adrenalina. Então, assim, buscar esse tipo de atividade é mais propício de você logo ir para a morte mesmo, né? Tanto é que você não sabe, tudo bem que tem toda essa segurança e tal, mas não é dessa forma que você vai conquistar o momento da agora. Você não precisa ser tão radical para manter isso. Você pode entrar neste momento do agora sem precisar de tudo isso. Olha só, já fez a reflexão? Ele põe um sinalzinho de pausa, né? Pra gente refletir, realmente a gente começa até na conversação da gente aqui, né? Vou continuar. Desde a antiguidade, mestres espirituais de todas as tradições apontam o agora como a chave para a dimensão espiritual, né? Desde Jesus Cristo, mas parece que isso permaneceu como um segredo. Ficou como um segredo. Poucas pessoas que sabem disso ou conseguem descobrir isso se não está contaminada extremamente pela mente, né? Com certeza não é ensinado em igrejas ou em templos,
Ninguém tem esse ensinamento. Ninguém. A não ser agora. A não ser que quem tem o livro. E a não ser que você consiga compreender ainda no seu momento. Olha só. Né? Porque você está contaminado no sofrimento ao ponto que você não consegue estar no momento nem de ter uma leitura. Eu lembro que quando eu era pequena eu era a melhor da turma, tá? Olha, eu tô voltando, né, um pouquinho, eu quero chegar para vocês também essa questão de não estar presente, tá? O que aconteceu comigo. Eu tinha 9 anos, era professora de português, ela sempre adorava, eu até já dormia na casa dela, sabe? Ela tinha uma filha, então eu ia lá na casa dela. E eu era melhor na leitura da turma. E ela gostava muito da minha leitura. Aí o que aconteceu? Um dia eu tava na igreja, aí veio minha amiga, entrou na minha mente, e eu fiquei na mente, né? De que ela começou a falar assim, se você não ler lá na frente, você vai queimar no fogo do inferno, e senão eles vão começar a te xingar. Sim, exatamente. Então, no momento presente, né? O nosso poder é aqui presente. Também fala sobre isso, né? E daí, quando eu fui ler lá em cima, fui tomado pelo tanto medo antecipado, olha só, foi psicológico isso, né? Que eu subi em cima do palco, gente, e eu comecei a olhar a Bíblia, ele me chamou, daí eu fiquei com medo, falei, gente, agora, né? Ouvindo a minha amiga, daí eu ouvi minha mente e tomou conta um sentimento do medo. Quando eu subi em cima do palco, eu não consegui ler. E daí eu olhei pra frente, assim, lá no fundo, sentada, minha professora de português. Saí correndo, eu morava perto da igreja, assim, atravessar a rua já era a minha casa. E a escola era na frente da igreja, né? Aí eu fui segunda-feira na igreja, isso era no sábado. Cheguei pra professora, falei assim, eu queria ver se ela ia conversar, eu sabia que ela gostava muito de mim, né? De repente ela ia me dar um apoio. Nossa, ela me xingou. Ela me xingou e desde então ali eu travei, né? E hoje eu tô aqui novamente lendo para vocês, né? Tirando esse medo e vendo que a gente consegue no momento presente, no momento do agora. O único poder que a gente tem é hoje. Não tem outro dia, não tem ontem, nem depois. O passado também, se fosse o passado, se eu parasse comigo, eu fiquei muito tempo presa a isso. Então eu venho hoje, né, trazendo de uma outra forma, através da minha própria cura, falando para vocês aonde cada um vem de um trauma, compreende? Onde vocês acabam muitas vezes se identificando. Eu conto da minha história e daí daqui a pouco vocês começam a entrar na história de vocês, né? Eu vou continuar a leitura aqui. Então, falou da igreja aqui, com certeza. Não é ensinado em igrejas e em templos. Você começa a aprender por você mesmo, né? Mais com a leitura, daí você vai se aprofundando e vai se liberando. Se você vai a uma igreja, pode ouvir mensagens de evangelho como: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ou ninguém lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Olha só essas frases. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A profundidade e a natureza radical desses ensinamentos não são reconhecidas. Parece que ninguém percebe que os ensinamentos foram formulados para serem vividos e dessa forma provoca uma profunda transformação interior. Toda a existência do Zen consiste em caminhar sobre o fio da navalha do agora, sem estar absolutamente presente, que nenhum problema, nenhum sofrimento, nada que não seja quem somos em essência pode permanecer em nós. No agora, na ausência do tempo, todos os nossos problemas se dissolvem. O sofrimento precisa do tempo e não consegue sobreviver no agora. Então, se você está no sofrimento agora,
né? Não, tô sendo agora um pouquinho, né? Eu sou terapeuta, mas eu faço sessões de aconselhamento e também de constelação familiar. Então, o grande mestre Zen Rinzai, visando desviar a atenção dos seus alunos do tempo, eu não sei quem que é esse mestre Rinzai. Procurem ali. Eu vou começar a procurar quem que é esse mestre Rinzai. Mas ele, visando desviar a atenção dos seus alunos do tempo, levantava o dedo com frequência e perguntava calmamente: o que está faltando nesse exato momento? Uma pergunta poderosa que não requer resposta no plano da mente. O que está acontecendo exatamente agora? Eu acho que vocês começam, quando você levantar o dedo, começar uma conversação interna que começa a trazer algum sofrimento, e vocês levantar o dedo e fazer essa pergunta para vocês mesmos, vocês vão começar a voltar no seu verdadeiro poder. Todo mundo tem esse poder do agora. O que está acontecendo agora? Parece que você consegue ficar no momento presente quando você fala com essa pergunta para você mesmo, né? Uma pergunta poderosa que requer resposta no plano da mente. É formulada para conduzir uma atenção profunda para o agora. A outra questão muito usada na tradição Zen é: se não é agora, então quando? Se não o agora, então quando? Parece que bate, né? Parece que a gente cria alguns muros dos nossos lados, à frente, atrás, para que a gente não fica no passado e nem no presente. A gente está no agora. Libertador, né, gente? Vocês não têm sofrimento, tá tudo bem. Eu sei que às vezes a gente vê sofrimento do passado, a gente ouve, a gente tem preocupação, mas vocês não precisam. Tá tudo bem. Tá tudo bem, vocês estão vivos. Essa é a presença de Deus também. É essa nossa espiritualidade. A gente não precisa buscar algo poderoso lá atrás pra gente se sentir melhor, nada disso. É essa a nossa vida. Parabéns, quem conseguiu chegar agora comigo. Gratidão, gente. Então ele pede para fazer uma pausa, porque vocês mesmos, com a realidade de vocês comecem a sentir vocês, até dá um certo, até vocês vão sentir um certo, até um suador, um calafrio, porque vocês estão tão acostumados com o sofrimento que vocês às vezes não acreditam. Vocês não acreditam que o poder de vocês é agora. É isso que Deus quer. Que você se sente agora. Faz essa perguntinha, se não é agora, então quando? Essas palavras são muito fortíssimas, né? E se entender a Bíblia de uma forma realmente, muitas vezes a gente entende de uma forma equivocada, aí a gente volta pro agora, levanta o dedinho, né? Faz pergunta para você se concentrar no agora, certo? Eu vou continuar um pouquinho hoje, tá gostoso, né? Vocês querem que eu continue a leitura ainda, quem tá aqui presente? Independentemente, né? Se vocês têm alguma coisa, senão a gente começa segunda-feira. Eu não sei se eu vou fazer a leitura amanhã, tá? Eu vou fazer mais um paragrafinho aqui, bem curtinho aqui, tá? O agora é também um ponto central do ensinamento do sufismo. O que é sufismo, gente? A gente tá aprendendo palavras novas ainda, olha só, tanta realidade do agora que a gente tá aprendendo coisas novas. É outra profundidade, é outro ensinamento, né? O braço místico do islamismo. Não julgam, permanece no agora. Os sufistas têm um ditado que diz: o sufista é um filho do momento presente. O sufista é um filho do momento presente. É Rumi, o grande poeta e mestre do sufismo, ensina: passado e futuro ocultam Deus de nossa vida. Ponha fogo em ambos. Ponha fogo.
Quando você começar a lembrar do passado e tentar projetar o futuro, ponha fogo. Olha só, ponha fogo, queima, né? Volta para agora. Não, o que ele quer dizer pra gente? Esquece. Esquece não, mantenha a sua presença no agora. Né? Lembra do dedinho? O que eu tô pensando? Uma pergunta poderosa. O que está faltando nesse exato momento? Lembra dessa pergunta sempre e levantando teu dedinho para você mesmo, né? É claro, se alguém perguntar o que está acontecendo com você, daí pergunta para ele o que está acontecendo com você exatamente agora. Parece que volta essa pessoa, né? Sim, exatamente. Sim, aham. Sim, sim, eu faço constelação aqui. É uma facilitação, né? Então a gente pede 1 quilo de alimento, só que você não precisa dar pra mim, né? Você vai dar pra alguém no agora, precisando, tá? Você vai lá, dá esse alimento pra alguém que tá precisando, graças a Deus eu tenho esse alimento. Pra que, daí você lembra de mim, tá? Aí você, se quiser dar uma coisa pra você, porque tem que ter essa troca de equilíbrio também. Tá, tá. Perfeito, podemos fazer sim. Então, lembrando, né, que a gente até falou do islamismo aqui, que o filho, o passado, o futuro oculta um Deus na nossa vida. Ponha fogo em ambos. Então, o futuro, o futuro e o passado, nós ocultamos Deus. A nossa presença com Ele é agora. Né? Essa energia nossa com Ele é agora. A nossa possibilidade de estarmos no nosso ser, sem estar na mente, é agora. Mestre Eckhart, mestre espiritual, ele fala de vários mestres e também coloca as mensagens bíblicas. Isso a gente não pode entrar no julgamento, se pessoas lá que, né, estão com raiva ainda porque fizeram no passado, não, a gente tem que viver o hoje, né? Essas pessoas que matam, que brigam, porque estão no sofrimento. Por isso de não julgar. Obrigada a você, minha linda. Sim. Então, mestre espiritual do século XIII resumiu tudo isso em poucas e belas palavras. Esse tal de mestre Eckhart. Ao afirmar: o que impede a luz de nos alcançar é o tempo. O que impede a luz de nos alcançar é o tempo. Não há maior obstáculo para Deus do que o tempo. Então ele sempre fala assim, né? Lembra aquela mulher que não olha para trás, daí olhava para trás, a mulher virou sal. Ele disse ele fala, e é bíblico isso, a gente não precisa olhar para o passado nem para o futuro. É hoje. É o único dia que a gente tem que observar, é hoje, o que a gente tem em mãos é hoje. É atrás, é hoje, é agora. As informações de conhecimento também. Agora em entrar no Acessando o Poder do Agora. Eu vou ficar até 17h30, tá? Eu vou ler mais um pouquinho e daí eu vou terminar. Eu vou ler mais isso daqui. Acessando o Poder do Agora. Eu vou beber minha água. Vocês têm água ali, gente? Lembra que sempre tem água junto, porque quando a gente fala coisas boas, né, oração também, a água ela também purifica, tá? Aqui tem poder. Porque ela lubrifica a gente. Então, se a gente também emite palavras boas, curativas e também está no momento presente, acaba limpando também as nossas células dentro de nós também. Já começamos com a respiração, falamos com Deus, agradecendo a presença dele, de dia de hoje, gratidão, né, pra gente ter essa presença do agora, e mais a água que a gente pode beber, que é o que temos agora. Até os cachorros estão latindo lá fora. É o agora, né? Acessando o poder do agora. Momentos atrás, quando você falou... É aquela conversazinha, né? Que quer desviar a gente, tá? Não vai ser... né? Você sabe que é um trabalho interno. É você com Deus todos os dias, hoje, né? Então, por isso que os mestres sempre falam, né? Quando a gente acorda.
quando a gente vai dormir. Momentos atrás, quando você falou sobre o eterno presente e a realidade do passado e do futuro, peguei me olhando através da janela para uma determinada árvore. Já tinha olhado muitas vezes antes, mas agora foi diferente. Não percebi muita diferença na forma externa, exceto que as cores pareciam mais vivas, mas havia uma dimensão adicional que antes eu não tinha notado. É difícil de explicar. Não sei bem, mas achei ter percebido alguma coisa invisível, como se fosse a essência daquela árvore, ou melhor, um espírito interior. E de alguma forma, era como se eu fosse parte dela. Percebo agora que nunca tinha visto de fato a árvore, apenas uma imagem plana e morta. Quando olho para a árvore agora, parte daquela impressão ainda permanece, mas posso sentir que ela está desaparecendo. A experiência já está parecendo algo do passado. Será que alguma coisa como essa pode ser considerada mais do que uma vislumbre passageiro? Daí sempre aquela perguntinha sutil, bonita, né? Mas daí lá no final faz aquela perguntinha para que você desvie um pouco, né? Por um instante você se libertou do tempo, porque percebeu a árvore, viu que aquilo está vivo para dar uma sombra e dar oxigenação e dar a possibilidade, mas daí já vai para a mente, já vai achando que, né, já vai projetando umas conversazinhas às vezes sutil, assim, né, despercebida, bonitinha, né, mas que daí acaba desfocando o teu momento, por exemplo, que fica conversando com ela, né. Por um instante você se libertou do tempo. Ao se concentrar no presente, pode perceber a árvore sem enquadramento da mente. A consciência do ser tornou-se parte da sua percepção. Suprimir a dimensão do tempo faz surgir um tipo diferente de conhecimento, que não mata o espírito que mora dentro de cada criatura e de cada coisa. Um conhecimento que não destrói o aspecto sagrado, nem o mistério da vida. E que contém um amor, uma reverência profundos por tudo que é. Um conhecimento sobre o qual a mente nada sabe. A mente não pode conhecer a árvore. O que ela conhece são apenas fatos e informações sobre a árvore. A minha mente não pode conhecer você, só rótulos, julgamentos, fatos e opiniões sobre você. Só o ser conhece diretamente. Há um lugar para a mente e para o conhecimento da mente. Situa-se na prática do dia a dia. Boa tarde, tudo bem, Bianca? Tudo bom? Entrando quando a mente domina todos os aspectos da nossa vida, incluindo as relações com as outras pessoas e com a natureza, transformando-se em um parasita monstruoso que, se não for reprimido, pode acabar matando todo tipo de vida no planeta, finalmente a si mesmo e ao matar quem o hospeda. Você teve uma breve visão de como a ausência do tempo pode transformar nessa nossa percepção. Tudo bem. Ah, tá. Então, eu tô falando hoje justamente o poder do agora, gente. Quem teve um pouquinho antes aqui, mas já tá no YouTube, tá? Mas assim, fica ali, porque cada capítulo, né, que esse livro ele começa a falar, fala justamente sobre essas questões de irritação, de ansiedade, depressão. E isso muitas vezes é porque você tá na mente, né? Você não consegue estar presente. Olha só. E muitas vezes quando a gente fala de constelação familiar, a gente tem que ver, estudar mais a fundo também, né? Porque
O que acontece? Se a gente não consegue se relacionar com nós, no caso assim, sim, então às vezes estão tantos traumas, né? Muitos traumas. E quando a gente fala de relacionamento, principalmente de relacionamento com nós, o relacionamento eles vêm quando alguém, sei lá, a gente perde um emprego, a gente, principalmente um divórcio, uma separação entre filhos. É claro que muitas vezes a gente também, eles crescem, tem que viver a vida deles. Mas vamos falar de relacionamento de casal, né? Então muitas vezes essas ansiedades, quando não dá certo, é porque alguma coisa em você ou nele não está legal. Você tá ali ainda? Nem sei se ela tá ali ainda ou não. Não está legal e isso acaba, você não estando no momento presente, acaba criando mais ansiedade. Acho que ela saiu, né? Gente, vou ler o livro aqui que já ajuda toda essa parte também, né? Dessa inconsciência nossa, dessas emoções que a gente toma conta da gente depois que a gente vai se liberando, vendo que a gente não é isso, né? E o momento presente é o único. Por isso do estudo, né? Pra gente se aprofundando. Ah, ela tá ali ainda. Ela tá ainda. Então, é assim, só um exemplo, tá? Ontem eu falei sobre o aborto. Só pra você ver onde é só um pequeno exemplo, você vai vendo onde tá a sua dor. Porque muitas vezes quando a gente tem um aborto, nós mulheres, a gente acaba achando que a gente não conseguiu segurar aquele neném. Então. E às vezes, e o homem, né? O homem sempre ele quer ser o herói, ele acha que ele tem que sempre dar presente para a mulher. Eles têm isso nele. E ele também sofre com esse aborto, o próprio pai do neném. Então são duas pessoas com energia em relação a esse filho, né? Independentemente de como foi, se foi espontâneo, se praticou, sim. Então, mas é o pai e ficou um sentimento para você. Né? Mesmo que foi uma questão, mas houve uma concepção, então alguma coisa lá em questão de Deus, da iluminação, te faz, e das tuas crenças, te faz achar que você foi culpada de alguma forma, devido a esse ser, nem ao abuso, ao teu bebê, que foi a metade sua, é ou não é? Só que muitas vezes as pessoas não compreendem isso também. E como nós, a gente ainda estamos na dimensão como vida, né? A gente está como vida, não é, meu amor? Eu, você, nós estamos nessa iluminação agora no presente, eu conversando com você, você falou da tua ansiedade, então a gente está indo buscar alguma compensação onde começou toda essa situação. É uma delas, tá? Tem mais, a gente vem até de família, às vezes pode ter sido uma repetição, né, onde de repente através disso você vai trazer uma cura, não só para você, mas todos os teus antepassados. E às vezes tem que abrir o campo para ver se é isso mesmo, que é a constelação familiar. Aqui eu peço 1 quilo de alimento, tá? Só que você não precisa trazer para mim, você vai dar para alguém hoje, não agora, para alguém que realmente necessita. Você lembra, né? Aquela vizinha, ou você lembrou de alguém, você vai lá lembrar de mim, ó. Esse aqui é o presente da Fernanda, através da minha ajuda, né? De ajudar você com a minha sessão de conselho. Conselho não, na verdade você vai se conciliar, a gente só vai dar um caminho para você ver se não é por ali. Compreende? Porque a gente vai mexendo mais a fundo, onde as dores começam. Principalmente se as dores são mais fortes. Consigo perdoar a pessoa. Não precisa perdoar. Por que você tem que perdoar? Para que você tem que perdoar? Agora? O que está acontecendo agora, né? Fez essa pergunta. Eu acredito que a palavra, né, dessa questão, se você acha que é perdoar, não conseguir perdoar, você não precisa perdoar. Teve que ser assim, foi um fato, não tem como mudar. Né? Pode sim. Pode, por favor.
Fica à vontade, tá? Eu vou te dar o telefone. Sim, perfeito, lógico. Eu vou até te dar aqui meu número, daí você anota ali, você me adiciona, tá? Opa! Tem ali também, tá no meu... Se entrar ali, tem ali eu como terapeuta lá, tá? Tem o meu número, 91556. Eu não sei se eu posso aqui, mas eu já fiz. 567, tá certo, tá? Vou terminando o nosso assuntinho aqui por um instante. Então, ó, um conhecimento não destrói. Eu vou reler essa parte aqui que eu achei de extremamente importância reler novamente, né? A mente não pode conhecer a árvore. O que ela conhece são apenas fatos e informações sobre a árvore, né? Então, assim, eu não posso conhecer a tua árvore. Alguns aspectos que você fala sobre mim. É mais ou menos isso, a gente só usa a questão da árvore aqui, né? A minha mente pode conhecer você, né? Eu posso rotular, olhar para você, eu posso falar assim, olha, você é loira, morena, ruiva, né? Posso julgar também, entrar com julgamento sem te conhecer, que a maioria das pessoas às vezes fazem isso, né? Sem conhecer. Posso ter fatos, também posso ter opiniões sobre você. Só o ser conhece diretamente. Só que na verdade, somente você conhece você. Né? É a mesma coisa esse ser que você acabou de falar, não vou repetir, mas o que a gente acabou de falar, e o serzinho ali, que também só ele. E você é você, né, com as suas ansiedades. Há um lugar para a mente, para o conhecimento da mente. O único lugar da mente. Olha só, né? E a gente só pode conhecer em um lugar do conhecimento da mente se situa na prática do dia a dia. Então é hoje. Aqui falando com a mente, a gente não vai aprender nada. A gente só vai praticar, a gente só vai conseguir fazer as coisas mesmo, fugir da ansiedade, principalmente, né, de qualquer irritação, medo, fobia, é praticando o nosso dia a dia. Porque se você está num sofrimento hoje, não consegue sair da cama, não consegue confiar em ninguém, tem pânico, tem medo, porque você está na mente, né? É igual o Messi falou aqui, mandou a gente levantar o dedo assim, ó. O que está faltando neste exato momento? O que passou, passou. E o futuro também. A gente sempre está projetando, né? Por um tempo lá atrás. E na verdade, nesse momento que está acontecendo, nada. É claro que às vezes pode acontecer algumas coisas que acontecem isso nesse exato momento. No caso, às vezes perda do ente querido, perda do emprego, de repente, né, você está num relacionamento e fala assim, não quero mais. Entende? Mas daí é no momento presente, só que a gente fica onde? Lá atrás do sofrimento. E às vezes é vários sofrimentos, não é esse, né? Entretanto, quando a mente domina todos os aspectos da nossa vida, incluindo as relações com outras pessoas e com a natureza, olha só, essa parte aqui é bem bacana, tá? Entretanto, quando a mente domina todos os aspectos da nossa vida, incluindo as relações com as outras pessoas ou com a natureza, transforma-se em um parasita monstruoso que, se não for reprimido, pode acabar matando todo tipo de vida no planeta e, finalmente, mesmo ao matar quem o hospeda. Então, a gente acaba, você viu, né? Como se a nós mesmos acaba criando um parasita dentro da gente, fazendo com que a gente não consegue nem viver através dessas dores, desses sofrimentos.
Você teve uma breve visão de como a ausência do tempo pode transformar nossa percepção, mas não basta uma experiência, não importa quanto ela seja linda ou profunda. O que é necessário é o que nos interessa, é uma mudança definitiva na consciência. Portanto, rompa com o velho padrão negativo de negação e resistência ao momento presente. Torna uma prática desviar a atenção do passado e do futuro. Então a gente tem que praticar a não dar mais atenção ao passado e ao futuro. Afaste-se da dimensão do tempo da vida diária, tanto quanto possível. Se você achar difícil entrar diretamente no agora, comece observando como a sua mente tenta fugir do agora. Vai notar que geralmente imaginamos o futuro como algo melhor ou pior do que o presente. Imagina, né, onde vai a mente. A gente fica projetando o futuro como se fosse melhor no dia de hoje. E é o único dia que a gente tem, né? E a gente fica ainda, e a mente projetando tudo isso. Imaginamos, né, que o futuro como algo melhor ou pior do que o presente. A gente fica nessa expectativa, né? Imaginar um futuro melhor nos traz esperança e uma antecipação de prazer. Imaginá-lo pior nos traz ansiedade. Então, muitas vezes tem que ver qual é a projeção que a gente está dando para o futuro, porque torna a ansiedade, né? Se a gente pensa no pior, torna a ansiedade. E também imaginar que hoje, que o futuro é melhor que hoje, também dá uns pequenos prazeres, mas daí quando você desperta, você fica decepcionado também, né? Então, ambos dos casos são ilusão. É uma ilusão, gente. Não tem futuro. Não tem mais passado também. É tudo ilusório, né? Ao observarmos a nós mesmos, um maior grau de presença surge automaticamente em nossas vidas. No momento que percebemos que não estamos presentes, estamos presentes. Sempre que formos capazes de observar nossas mentes, deixamos de estar aprisionados. Um outro fator surgiu que não pertence à mente, à presença observada. Então a gente tem que perceber a presença observadora. Então o que é presença observadora? É estar presente, né? É muito fácil falar, mas pôr em prática acaba sendo um pouco mais desafioso às vezes pra gente, se a gente está no sofrimento, né? Então por isso que a gente tem que procurar ajuda. E seja como presente como alguém que observa a mente e examine seus pensamentos, suas emoções, assim como suas reações em diferentes circunstâncias. Concentre seu interesse não só nas reações, mas também nas situações ou na pessoa que leva você a reagir. Perceba também com que frequência sua atenção está no passado e no futuro. Não julgue, não analise o que você observe. Preste atenção ao pensamento, sinta a emoção. Observe a reação. Não veja nada como um problema pessoal. Sentirá então algo mais poderoso do que todas aquelas outras coisas que você observa. Uma presença serena, observadora por trás do conteúdo da mente. O observador silencioso. Pessoal, vou terminar, tá? Passei do meu horário, já é 17h29. Algumas pessoas até ficam 5 horas, mas eu quis prolongar um pouquinho o horário. Nossa, eu tô suando, gente. Mas o que a gente aprende com tudo isso? Aprende com tudo isso, né? Principalmente levantar aquele dedinho e perguntar o que está acontecendo agora. Se está realmente acontecendo agora, a gente tem que daí sim projetar o futuro para que amanhã tudo vai passar. Mas a gente está sempre com a cabeça onde? No passado e no futuro, né? Trazendo ansiedade e ilusão. E fala aqui que Deus é hoje. E que a Bíblia mesmo menciona. Né? E até os outros
Os outros mestres, né, de conhecimento de luz presente também menciona tudo e fala nesse livro exatamente essas iluminações, ele põe e a gente mesmo começa a colocar essa verdade em prática. Aonde? No agora. Não tem outro dia, gente. Tá bom? Beijo e até amanhã, se Deus quiser, né? Amanhã, gente, se ele dá mais um amanhecer pra gente, né? Amanhã, eu não sei se vou fazer leitura, mas eu vou dar vou falar um pouquinho de um resumo desses livros. E vai estar no YouTube também. Beijo e até amanhã. Tchau, tchau, gente. Beijão.